Boa tarde a todos. Gente, é uma honra para a gente estar aqui junto com vocês hoje. Ah, como já fomos apresentados aqui, eu sou o Flávio, só deixa eu corrigir o nome da empresa, J-Scrambler, né, uma empresa de Portugal. Eu estou aqui com a Tatiana e com o Daniel, eles já vão se apresentar para vocês. O nosso tema do painel hoje, sob meu ponto de vista, é até provocativo, né? Quando você chega e levanta o dedo assim e diz assim, pô, a culpa não é minha, é dele, né? Nós já vamos tocar nesse ponto aí, mas a ênfase hoje é a proteção da cadeia de valor, né? Primeiro, deixa eu me apresentar, eu estou imerso num ecossistema lá no sul do Brasil, lá em Santa Catarina, né, a CAT, e nesse ecossistema, a Associação Catarinense de Tecnologia, o grande valor é justamente a colaboração, tá? Então, essa questão de levantar o dedo é uma coisa que me incomoda, eu vejo essa frase aí, a culpa não é minha, né, é dele, chego até a me arrepiar. Mas o que é a cadeia de valor, né? E por que protegê-la? Web apps, as aplicações web, elas são extremamente úteis, né? Especialmente agora nessa fase intensa de transformação digital, né? Que se acelerou aí por força da pandemia. Vamos ver se a produção, agora eu vou, né? Vamos ver se a produção nos ajuda aqui com outro microfone, senão o Daniel vai ficar sem. Mas quem vai falar são eles. Então, é rápido o desenvolvimento de web apps, é claro, sim, em função da... Tá baixo? Alô, falando mais perto? Vamos falar bem pertinho então, beleza. Ainda bem que vocês estão me ouvindo, fico contente por isso. É rápido de desenvolver uma aplicação web justamente pela enorme quantidade de scripts de terceiros que a gente tem disponível, né? Mas tem um custo escondido nisso aí, né? E que custo é esse? Né? É justamente o do risco, né? O risco associado a essa falta de visibilidade, né? O falta do controle sobre as ações desses scripts. Ações que, se maliciosas, vão acabar trazendo um transtorno, uma perda não só financeira, perda de imagem, né? Perda de confiança dos nossos clientes. Então convém a gente ter visibilidade, controle, né, sobre esses possíveis, né, comportamentos aí indesejáveis. Tatiana, Daniel, muito obrigado pela presença de vocês. Queria que vocês fizessem considerações iniciais sobre esse tema e se apresentassem também para o nosso público. Boa tarde, gente. Sou a Tatiana. Eu trabalho com segurança da informação há muitos anos, melhor não falar quantos anos, né? Não é muito legal. Eu estou na Bahia há aproximadamente 12 anos. Acompanhei nesses últimos anos esse avanço, né? Tudo que a gente falava sobre transformação digital nos últimos 2 anos aconteceram, né? A gente só falava e em 2 anos aconteceu tudo de uma vez, né? E como cada vez mais a gente trabalha com parceiros, com fornecedores, o quanto mais a gente está focando no nosso negócio, né, no nosso business e terceirizando tudo que às vezes a gente não tem como focar naquele momento. Tá bom? Daniel. É isso aí, boa tarde a todos. Muito prazer, meu nome é Daniel. Eu sou coordenador de arquitetura de segurança da informação do Banco Carrefour. E uma das missões que a gente tem como arquitetura é justamente fazer o apoio, né, avaliação e adequação dos nossos parceiros dentro do ecossistema bancário. Né? Quando a gente trata do assunto risco, tanto para banco, para qualquer empresa, o parceiro ele acaba sempre sendo, como é que eu posso dizer, negligenciado. Né? Vamos colocar assim com esta palavra. Por quê? Na maioria das vezes, os parceiros acabam entrando, eles resolvem a dor que aquela solução que ele está nos trazendo atenda, mas nós esquecemos que este parceiro ele pode trazer um risco para dentro da companhia, né? Desde que aquela solução não seja bem implementada, se o parceiro não possui alguns controles mínimos para que aquela operação funcione. Né? E vide os grandes ataques que nós tivemos recentes no Brasil, muitos deles partiram a partir dos parceiros daquelas empresas. Né? Então, assim, a gente pensa dentro de um ecossistema das nossas empresas a melhor tecnologia, a melhor solução de segurança. E a gente negligencia o parceiro, que muitas vezes do outro lado tem uma infraestrutura, um controle de segurança ineficiente, e a partir de lá o risco materializa para dentro da minha infraestrutura. Então esse ponto, né, a questão da culpa não é minha, a culpa é dele, ao meu ver, assim, a culpa é de todos nós, porque o negócio precisa resolver uma determinada situação. E a gente, como segurança da informação, como especialista, como responsável por aquela empresa, nós precisamos nos atentar nesse critério, neste item, nesses itens de segurança especificamente, para que aquele parceiro ele consiga realmente nos atender,
criar uma cadeia de valor eficiente e que ele também esteja protegido, seja por nós, seja por eles mesmos, e muitas vezes orientando eles para que eles tenham esse controle eficiente do lado deles, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Daniel, recentemente você comentou para a gente que, você comentou com a gente que recentemente você montou uma metodologia, né, que visa a proteção da cadeia de valor, né, e citou inclusive para a gente que é em conformidade com algumas regulamentações, como o NIST e a ISO. Conta para a gente a respeito disso, dessa experiência aí. Boa, vamos lá. Basicamente assim, eu sou uma pessoa muito metódica, extremamente metódica. Os caras da equipe estão ali, eles podem comprovar isso. Eu sou muito metódico. E uma das coisas que me chama mais atenção é assim, uma coisa precisa começar, ter um meio e ter um fim. Eu preciso entregar alguma coisa, eu não posso simplesmente sair fazendo. Se eu não tenho como medir aquilo, eu não tenho como saber se ele está sendo eficiente ou não. Então, um dos pontos fundamentais para que isso ocorra foi a estruturação de uma metodologia que pudesse atender ao Banco Carrefour, né? Hoje nós temos no mercado vários frameworks que podem nos atender, mas nós buscamos especificamente o NIST no 800.161, se não me falha a memória, que é o que trata de supply chain, os riscos da cadeia de suprimento. E a partir dele nós criamos uma metodologia dentro do banco que ele contempla ali tanto as fases iniciais, né, de construção de RFP, avaliações iniciais, uma segunda fase onde eu estou trabalhando já com aquele parceiro dentro de casa, né, o que eu preciso fazer para que aquele parceiro continue sendo eficiente, entregando o que ele se propôs a entregar, e por fim, um item que me chama muita atenção, que é o distrato. Né? Em que momento que eu vou distratar aquele contrato? Né? Que eu vou cessar aquele contrato? O que eu preciso fazer? Beleza, o jurídico falou, ó, a partir de amanhã já não precisa mais pagar. E os meus dados? Como é que a gente faz? Vou trazer de volta? Não vou? Vou deletar? Como que o parceiro se compromete a devolver aquelas informações que eu forneci para ele durante o tempo de contrato? Então, o fluxo ele visa justamente isso. Essa metodologia que nós criamos, em resumo, ela atende esses 3 pilares. Então, ela faz com que eu tenha uma amplitude, uma visualização de tudo que esse parceiro faz dentro do banco. Né? Então, isso é o que nós entendemos ali para o banco que fez sentido. Claro, todos eles amarrados através de um sistema, com avaliações periódicas, com níveis de atendimento que nós especificamos, né, com base no NIST 161, né, que é o que traz ali alguns indicadores, alguns caminhos. Né? O caminho das pedras sempre vai existir. Né? Então, a partir deles é que a gente criou essa metodologia específica lá para o banco. Né? Tatiana, como é que você vê esse fluxo aí de vendor risk, né? Se é que eu posso chamar assim? Eu sei que você tem preocupações, inclusive, aí com quando a gente pensa em inovação aberta, né? Você comentou com a gente. Sim. E uma possível contratação, talvez, de fornecedores nascentes, startups. Né? Sim, sim. Então, no nosso caso, como a gente trabalha uma multinacional, né, a gente trabalha com uma metodologia que foi implementada lá fora e a gente atua aqui, onde envolve também algumas ferramentas de mercado e frameworks, né, também já de segurança. A gente trabalha muito com empresas pequenas e a gente sente exatamente essa dificuldade que o Daniel falou, né, de até que ponto que a gente consegue cobrar alguns requerimentos dessas empresas e o quanto que elas conseguem nos atender, porque nem sempre elas estão prontas, né? Ou será que a nossa necessidade não é maior e a gente consegue aguardar ou documentar junto com essa empresa uma adequação por um período, até que a gente consiga, né, ter aquele parceiro no nível que a gente gostaria? Então, assim, a gente sempre vai trabalhar com essa parte de avaliação de risco, de acordo com o tipo de informação que a gente vai contratar junto com esse fornecedor. Cada vez mais o nosso foco não é desenvolvimento, é contratar isso fora e fazer, né, adequar qual que é a necessidade do negócio com esses parceiros externos. Então, cada vez mais a gente vai estar trabalhando com esses fornecedores. E até pelo tipo, né, de negócio, né? A gente está falando de um banco, né? A gente conversou bastante sobre isso, né, Daniel, antes. E no nosso caso, a gente é uma empresa de farma, né? Onde a gente tem toda essa parte de medicamento, informa muita coisa de data privacy, boas práticas para desenvolvimento, mas a gente também tem uma área muito grande de agro, né? Então, a gente tem muita startup, tem muita, como o próprio Daniel falou, né? Muitas dores, né, dos nossos clientes finais, né, dos nossos agricultores, que a gente consegue tratar com startup, né, com inovação, com o mercado agro, ele está cada vez mais tecnológico, né? Então, o quanto que aquele fornecedor ele é
tão importante para a gente como a gente é importante para ele, né? É realmente uma parceria. Então, a ideia da gente, quando a gente trabalha com Risk Assessment, é justamente isso. O quanto que a gente consegue oferecer para ele de análise e o quanto que ele pode se adequar para trabalhar com a gente e que os dois, né, consigam ganhar com essa parceria. Acho que esse que é o importante. Esse é um dos chapéus que eu visto, que é o de investidor anjo. Então é certo, né, que uma startup ela tem o poder de transformar uma corporate, né? Sim. Mas a corporate, né, com os seus obrigatórios mecanismos de controle, ele pode acabar sufocando, né? Então quem sabe uma alternativa aí de sandboxing possa ser útil, né? A expectativa, né, é de que a gente tenha sempre acesso a um fornecedor perfeito, né? Que o mundo seja perfeito, mas o mundo real é efetivamente outro, né? Então eu não creio que exista uma entidade, né, que tenha todos os riscos mapeados, né? A gente comentou sobre isso na nossa conversa lá. Então nesse cenário de vida real, né, e não a perfeição, né? Vocês não sentem falta aí de ter ferramentas, né, que possam mostrar o impacto na cadeia de suprimentos, né? No momento da verdade, né? No momento em que você põe a sua aplicação para rodar, né? Que o cliente usa a sua aplicação, né? Enfim, ter visibilidade, poder controlar, né, o comportamento desses componentes da supply chain, né? Quer falar um pouco mais? Então, essa questão ela é bem interessante, porque assim, quando nós estruturamos o fluxo lá dentro do banco, a primeira coisa que foi solicitado, nós precisamos ter uma ferramenta de automatização. Legal, bacana, eu acho interessante, é importante sim, o mais automatizado possível, porém nós precisamos entender em que momento que a gente precisa automatizar. Pegando o gancho que você comentou, na questão de proteção dos apps, por exemplo. Poxa, eu tenho meu app, banco. Será que todos os scripts que estão ali dentro são seguros? Será que realmente tudo que eu estou aportando ali dentro traz eficiência para o meu app? Será que ali eu não posso estar causando um risco? Poxa, mas é só uma lib que eu estou atrelando, é só uma chamada que eu estou fazendo. Faz sentido aquela chamada estar ali? Então é importante que você tenha dentro desse... O nosso principal produto acaba sendo o app. Então é importante que nós possamos fazer a proteção desse recurso tão importante para a gente. Né? Fazer a proteção dos scripts que eu mesmo estou colocando ali, como instituição. Então é viável, eu acho muito importante ter ferramentas que possam comportar isso daí. Além do que, nós precisamos também de ferramentas... sem citar necessariamente mas uma ferramenta que consiga olhar para outros aspectos. Né? Quando a gente olha para o comportamental daquela empresa. Porque às vezes o cara pode ser lindo, eficiente e me entregar tudo o que eu preciso. Em compensação, o back-office dele falha em alguns controles básicos de segurança. Aí aquele produto lindo, maravilhoso que ele me entregou lá na ponta fica deficiente porque o back-office dele não é tão eficiente quanto o front dele, do produto que ele me entregou. Tá? Então é importante o uso dessas ferramentas e o fair play do próprio parceiro em levantar a mão e dizer, olha, estou falhando aqui em alguns aspectos. Até pegando um gancho que vocês comentaram a respeito das startups, né? Eu entendo que a startup dentro do ecossistema bancário é extremamente necessário, extremamente importante. Tá? Ela faz com que os grandes bancos, as grandes instituições se movam com uma necessidade de velocidade assim tanto quanto umas fintechs. Porém, o que nós observamos em vários momentos da nossa jornada? Que muitas dessas fintechs, elas traziam soluções inovadoras, soluções riquíssimas para o ecossistema do nosso banco, porém, ela não tinha esse approach, como é que eu posso dizer? Essa adequação, não adequação não, mas essa cultura de segurança. Muitas vezes, uma startup pode chegar com um desenvolvedor e um comercial. Né? Então, nós acabamos atuando com uma frente um pouquinho diferente quando a gente fala de startups. Né? Dentro lá do banco, nós temos algumas frentes específicas para cuidar de startups e nós, de segurança, entramos não com viés de cobrança, mas ali nós entramos com viés consultivo. Então, poxa, cara, olha, eu olhei aqui tua solução, você precisa fazer uma comunicação via API, só sua API é ineficiente, precisa colocar um Auth 2, isso. Poxa, Daniel, cara, mas eu não sei como fazer isso. Ao invés de eu ser simplesmente o cara que estou contratando, mandar um link, se vira, amigão, eu vou ser o consultivo. Não, vem cá, senta aqui, vamos fazer uma reunião, vamos falar, o que você sabe de Auth 2? Eu sei isso. Cara, então, isso aqui, você precisa disso, você precisa daquilo, e estamos aqui para te ajudar. Fazer com que aquela solução entre
de maneira adequada dentro do nosso ecossistema. Porque no final do dia, o que eu falo muito para o pessoal, quem presta conta para o Banco Central somos nós, não é a fintech. A fintech ela pode trazer a solução mirabolante. Depois quem vai ter que prestar conta lá para o pessoal é a gente. Então vão existir sempre alguns controles que precisam ser mandatórios. Falar, olha, tá aqui essa meia dúzia de controles aqui, isso aqui não se discute, você tem que ter. Pô, mas eu não sei como fazer, então eu estou aqui para isso. O nosso time de SI está aqui para isso, para te ajudar a fazer isso acontecer. E outros que são implementados durante o desenrolar do processo. Pô, aquela fintech ela vai entrar para dentro do nosso ecossistema? Preciso colocar ele num sandbox, preciso fazer alguma outra tratativa no código, ele vai ter alguma integração com o meu sistema. Então, como que eu vou conduzir, como que eu vou fazer com que esse parceiro ele tenha a experiência que ele precisa e entregue para mim o que ele me vendeu lá na ponta. Ele falou, cara, eu sou a solução dos seus problemas. Eu tenho que fazer com que ele seja realmente a solução dos meus problemas. Senão vai ser uma entre tantas empresas que a gente tem no mundo. Várias que prometem e acabam não entregando. Mas acabam não entregando por quê? Será que a nossa parte também, às vezes até de colocar um regulamentar, um controle mais rígido, porque nós temos uma regulamentação mais pesada aqui no Brasil, seja no agro, seja no health, no financeiro. Será que faz sentido aquele controle estar ali? Qual que é o risco se aquela vulnerabilidade, se aquela ameaça se materializar, qual que é o risco daquele ali? Que impacto que aquele ali vai dar para mim? Então, muitas vezes, trazer soluções que consigam comportar isso daí de maneira eficiente, rápida, faz toda a diferença para o negócio. A gente vê muitas fintechs trazendo muita solução bacana. A gente não pode ser um balizador, esperar que o cara traga uma solução da NASA para mim. Ele me traga uma tecnologia que seja eficiente em termos de segurança, eficiente tecnologicamente e resolva a dor, né, que eu estou fazendo com que ele... A minha dor é essa, cara, eu quero isso aqui resolvido. Como que eu posso te ajudar a resolver a minha dor? Isso, justamente aquele... chamada para o nosso painel de hoje, né? É. A culpa não é minha, é dele, não, vamos compartilhar. E até que ponto a gente vai inviabilizar, né, uma startup, né? Se a gente sair cobrando de uma startup os mesmos controles de uma empresa gigante, né, de uma Amazon, né? Então é o ponto de o quanto que a análise de risco é importante. O quanto que eu vou usar o canhão para matar a barata, qual que é o tipo do dado, qual que é a importância, que nem você comentou, de você ter uma ferramenta para você monitorar em tempo real. Que tipo de dado que eu preciso estar monitorando em tempo real, qual que é o impacto, né, que eu vou ter com aquele dado, se acontecer algum problema. A gente estava conversando ali fora, né, sobre a sua ferramenta. Então, que tipo de dado, que tipo de impacto que eu vou ter? Né? Qual que vai ser a minha dor ali naquele momento? E ali eu vou saber se eu vou precisar investir numa consultoria, numa parceria, o que eu quero daquela empresa, né? Então, assim, às vezes a gente tem problemas muito pequenos que a gente consegue resolver com uma startup, e se a gente ficar se apegando a controles que aquele dado não precisa, a gente está inviabilizando uma empresa, né? A gente está deixando de usufruir do que justamente a startup tem para dar para a gente. Que ela ser leve, ela ser rápida, ela ser ágil, coisas que a gente não consegue, né? Tanto a gente como agro, como a gente como financeiro, a gente não consegue. Então, acho que é interessante. Eu sei que amanhã, aqui no Mind the Sec, um dos palestrantes, o Rui Ribeiro, vai tocar mais sobre esse tema da proteção da cadeia de valor, né? Talvez até sob uma perspectiva diferente da nossa aqui, que seria de uma solução tecnológica. Agora, eu queria abrir a chance de vocês poderem fazer alguma pergunta para nós aqui, aproveitar esse momento, né, de troca. A gente endereçou o tema, jogamos aqui um pouco de informação. Alguém aí gostaria de nos provocar com alguma coisa? Ok. Daniel, Tatiana, eu queria então que vocês fizessem suas considerações finais sobre o nosso painel. Posso começar? Não, eu gostaria de agradecer, né? Eu gostei bastante, acho que é um tema muito importante. Cada vez mais a gente vai ter as empresas focadas no que realmente é o negócio delas, né? Cada vez mais a gente está terceirizando, mais a gente tem que trabalhar com regulamento, com a parte de análise de risco, o que realmente impacta. Então, assim, muito obrigada. Foi muito, muito bom, né, trocar também essa conversa com os dois aqui. Foi muito legal conhecê-los. E eu acho que é isso. Pode falar, Dani. Idem, eu faço minhas suas palavras, né? Acho que foi bem importante esse bate-papo que a gente teve. Não só hoje, mas ao longo dos dias que a gente vem conversando.
e poder apresentar esse tema para o público, fazer com que eles pensem que a culpa, fazendo uma leve ligação com o tema, né? A culpa não é do parceiro, a culpa também é nossa. Né? Então, essa questão é que precisa ficar sempre enraizada, a gente pensar como que a gente pode prover isso daí. Né? Acho que esse daí é o mote principal. Né? Não simplesmente na hora que levantar a mão e falar, cara, a culpa foi dele. Porque eu brinco muito com a equipe, né, com o nosso time de SI, que assim, SI só tem uma chance, né, em 1 milhão. Se a gente falhar, game over para a carreira. Então, assim, a gente tem que correr o mínimo de risco possível, fazer com que tudo flua, saia conforme o esperado. Né? Então, só tenho a agradecer, né, ao pessoal da Flipside pelo convite, aos participantes aqui do evento e pela troca de informação, pelo bate-papo que a gente teve, que foi muito bacana. Muito obrigado, gente. Bom, método, né? O que trouxe o Daniel. Cuidado, né? A cadeia de valor ela é extremamente útil para todos nós, né? Mas existe um ferramental tecnológico à nossa disposição. A gente explorou isso aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Depois tem um happy hour aí, né? Então a gente espera encontrar vocês para debater um pouquinho mais sobre esse tema e outros tantos. Quem sabe numa cervejinha, vocês são nossos convidados. Obrigado, gente. Foi um prazer tê-los todos aqui. Isso aí.